famílias em um momento ou outro, principalmente as mulheres, elas são muito mais dadas em comentar sobre assuntos relacionados à saúde, né? São mais preocupadas, ao que parece. E nesta época do ano que a gente está vivendo, final de outono para início de inverno, onde a temperatura cai sobremaneira, onde também a umidade do ar fica bastante baixa, é hora de, principalmente, as mães preocuparem com seus filhos. Por quê? Uma série de doenças que afetam o aparelho respiratório aparecem. Não só as crianças, adultos também sentem, principalmente com a baixa umidade, às vezes narizes que sangram e por aí afora, uma série de outros probleminhas. Gripes que vão aparecer, sinusites que vão aparecer, garganta inflamada e uma série de problemas, né? Acontece. Para falar sobre esse assunto e um outro que também é de extrema importância porque está ligado à área de saúde pública, que é o tabagismo, eu tenho uma grata satisfação de receber no programa Fala Doutor mais uma vez o renomado pneumologista Dr. João Antônio Pimenta de Carvalho, que vai falar sobre esses assuntos que eu abordei aqui e vários outros. Dr. João Antônio, boa noite. Prazer tê-lo conosco mais uma vez no programa Fala Doutor. Boa noite, Afonso. O prazer é todo meu. Doutor João Antônio, vamos começar aqui sobre um assunto bastante em evidência nos últimos meses, nas últimas semanas na mídia, relacionado ao tabagismo, né? No dia 31 de maio último foi comemorado o Dia Mundial Anti-Tabaco. O que é que tem para ser comemorado? Houve uma redução no número de fumantes, houve uma retração nas doenças ocasionadas pelo vício do cigarro? Olha, realmente, Afonso, não há muito que comemorar em relação ao tabagismo, não. O que se observa mundialmente, o Brasil não é diferente disso, é um aumento cada vez maior de fumantes, a despeito de cada vez mais a propaganda estar alertando sobre os malefícios do fumo. Hoje os nossos maços de cigarro contêm fotografias, né, mostrando as consequências do cigarro. O fumo vem aumentando cada ano que passa. Hoje em dia, as doenças causadas pelo cigarro matam mais que doenças relacionadas ao suicídio, ao consumo de drogas como cocaína, a mortes por AIDS, né? Somando tudo isso, não chega ao número de mortes que o cigarro ocasiona. Então, a gente tem que ter um esforço permanente de alertar as pessoas no sentido de evitar esse vício, porque uma vez que a pessoa ingressa nesse vício, é muito difícil depois ele abandonar. Agora, o senhor trouxe um dado aí que me surpreendeu, porque pelo que se percebe hoje em dia no comportamento da maioria das pessoas, aparentemente houve sim uma diminuição muito grande no número de fumantes. Às vezes até em clubes sociais onde tem uma festa, é difícil um ou outro que está acendendo um cigarro, mas o senhor falou aí que pelo contrário tem aumentado. Tem aumentado, né? O cigarro acompanha o crescimento populacional no mundo. Para você ter uma ideia, nós temos atualmente no mundo estimado uma população de 1,2 bilhões de pessoas fumantes. Dessa população de 1,2 bilhão de pessoas, 500 milhões vão morrer de doenças relacionadas ao cigarro. Quase metade. Quase a metade. Então, a grande maioria ainda é de homens, né? Uma proporção mais ou menos de 1 bilhão de homens para cerca de 200 milhões de mulheres. O que acontece é que o fumante está aí, ele está talvez fumando mais escondido, à medida que ele está proibido de fumar em lugares públicos, em festas, etc. Demodê, né? Está fumando hoje em festas. Mas ele está fumando e cada vez mais, né? Embora a gente reconheça que a pessoa está mais conscientizada com essa informação fácil, principalmente com a internet, a informação está chegando a ambientes como o meio rural que ela era inacessível. Então as pessoas estão, paralelamente, enquanto há uma diminuição de fumantes, o número de novos fumantes é bem maior ainda. Então, na verdade, o número de pessoas que abandonam
é bem inferior ao número de novos pessoas que ingressam, né, no vício de fumar. Doutor João Antônio, também essa semana foi amplamente divulgado pela imprensa um fato extremamente importante no que diz respeito ao tratamento daquelas pessoas que querem parar de fumar. Quer dizer, o cigarro já é considerado como epidemia, como uma doença que tem que ter um tratamento público eficiente? É verdade, você falou a palavra certa, é epidemia, tanto que eu tenho esse dado. O cigarro, o número de mortes dele é extremamente alto, né? Somado outras inúmeras causas de doença, de suicídio, de morte por AIDS, consumidores de cocaína, ainda não chega ao número de fumantes, que é um vício social, não é? Aceitável. Agora, o Ministério da Saúde tomou uma iniciativa, a exemplo de países desenvolvidos. Nesse último 31 de maio, como você citou, que é o Dia Mundial de Combate ao Fumo, o nosso Ministério da Saúde baixou uma portaria na qual os hospitais conveniados pelo SUS vai disponibilizar alternativas de tratamento para a pessoa que quer abandonar o cigarro. Nós temos hoje no mercado várias alternativas, nós podemos falar a seguir, mas isso era de difícil acesso, porque era caro, né? E muitas vezes restrita a pessoas de melhor poder aquisitivo. Isso, para ser colocado em prática, espera-se que em meados de 2006 ainda, né? Mas o governo já baixou essa portaria, já em curto prazo vai promover uma licitação para compra desses medicamentos, desses adesivos, para que todo usuário que tenha acesso a um hospital do SUS também tenha direito a usar essas alternativas e para receber abandonar os medicamentos, e receber os medicamentos. Agora, isso o senhor falou para o ano de 2006, provavelmente? O dado que a gente tem, né, é que em torno, em meados daqui a 2 anos, né, 2006, isso deve acontecer, embora o governo já está tomando providência no sentido de criar centros de referência no Brasil, né? E tem uma estimativa do ministro da Saúde, doutor Humberto, de se gastar mais ou menos quase que 6 bilhões só para isso. Então, é muito promissor, a gente fica muito otimista nesse aspecto. A gente vê que é até uma atitude inteligente do governo, porque à medida que o SUS gasta muito com as doenças relacionadas ao cigarro, por que a gente não gastar no sentido de prevenir essas doenças, né? Fazendo com que a pessoa abandone o cigarro e, consequentemente, não adoeça. Das doenças que tem o tratamento mais caro é o câncer, né? Exatamente. E o cigarro causa um grande número de cânceres. Exatamente. E o pior de tudo, que o câncer, principalmente no pulmão, que é o mais frequente deles, de todos os cânceres, é o mais frequente. Se ele é o mais frequente, ele é o que mais mata. E pior ainda, ele é um câncer silencioso. Muitas vezes, hoje mesmo eu posso ilustrar um caso, isso frequentemente é o dia a dia do consultório da gente. Um paciente foi fazer uma radiografia para fins de trabalho, um fumante inveterado, foi fazer uma radiografia sem sentir nada e foi surpreso com já uma massa, um câncer no pulmão, né? Então, o problema é você detectar o câncer numa fase inicial, né? Inicial, que aí você tem grande chance de sucesso. Mas isso fica difícil porque muitas vezes não se manifesta clinicamente, né? Quando a pessoa começa a sentir alguma coisa, uma falta de ar, uma tosse, um emagrecimento ou um escarro com sangue, a doença geralmente está avançada e aí fora de qualquer tratamento definitivo. Doutor João Antônio, eu quero lembrar ao nosso telespectador para ligar para a TV Gerais participando, enviando sua pergunta. 3212-3111. Envie sua pergunta. Ao final do programa vamos fazer o sorteio de um brinde. Daqui a pouquinho ele vai aparecer em seu vídeo, em tela cheia, que é esta Delcolônia Citrus da Mil Folhas, oferecimento da Drogaria Minas Brasil, tá? Brinde muito bom, apropriado, né? Para que você possa presentear aí a sua pessoa querida no Dia dos Namorados, que está próximo, né? Está bem próximo, então
está aí um bom presente para você, é um bom brinde, né, que você poderá presentear e aí economizar um trocadinho, né, no Dia dos Namorados. Doutor João Antônio, para parar de fumar, existem várias e várias alternativas, algumas até que se apresentam milagrosas na mídia, né? É um chiclete, é um chá, é um pozinho que você põe escondido na comida do marido ou da esposa para poder parar de fumar, é um adesivo. O que afinal de contas pode ser considerado um coadjuvante eficaz? Porque o mais eficaz que tem é a vontade de parar de fumar, né? A determinação da pessoa. Mas o que pode ser eficaz realmente? Porque evidentemente a gente vê tanta e tanta gente que aproveita da situação, dá para ganhar dinheiro fácil, é lógico. Certo. O que cientificamente dá resultado? Olha, se tivesse realmente uma alternativa, um método que funcionasse, né, eficiente, não existiria tantos como você citou, algum deles, né? Eu não costumo desprezar nenhum. Eu acho que o mais importante, como você disse, é a pessoa estar com a vontade de parar de fumar, estar consciente do que o cigarro faz mal, né? E nessa batalha, que é uma verdadeira guerra que ele vai iniciar, ele tem que envolver todos os entes que o cercam, sua namorada, seu esposo, sua esposa, seus familiares, seu filho, no sentido de, formando uma corrente, ele está cada vez mais com esse objetivo. Alternativamente, né, paralelamente, ele pode lançar mão de inúmeras terapias. Tem a própria hipnose, a acupuntura, né, a goma de mascar, os adesivos. Em termos de remédio, pelo menos o que está demonstrado em inúmeros trabalhos científicos, é um antidepressivo. Ele foi inicialmente utilizado como um antidepressivo, que é a bupropiona. O nome só existe uma no mercado, que é o Ziban. Essa medicação, ela se descobriu que as pessoas que usavam essa medicação e por coincidência eram fumantes, perdiam a vontade de fumar. Então, ela foi aprovada pelo FDA, que é um órgão... Food and Drug Administration. Exatamente, americano, muito rigoroso, né? No Brasil, ela já está aqui já há alguns anos, com um relativo sucesso, né? Agora, se a pessoa puder juntar, por exemplo, além da vontade... O nome comercial desse produto? Hein? O nome comercial desse produto? Ziban. Só existe ele, não tem similar, né? Ele alcança uma taxa de sucesso muito alta, principalmente se ele é associado ao adesivo, aos adesivos à base de nicotina, né? A pessoa não infelizmente ainda não é a grande maioria de pessoas que utilizam alternativas para parar de fumar que consegue obter sucesso. Mas o que deve ser frisado é que à medida que a pessoa insiste, tenta uma vez, falha, tenta de novo, ele vai acabar conseguindo abandonar o cigarro. Ok. A gente vai a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Lembrando a você que está chegando em casa agora e ligando a televisão, ligando o seu aparelho aqui na TV Gerais, nós estamos conversando com o Dr. João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, que está falando, né, neste primeiro bloco, falou sobre o vício do tabagismo, a doença, né, que é o tabagismo, não vou colocar vício, a doença que é o tabagismo, e as maneiras que você pode encontrar para poder parar de fumar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as doenças oportunistas desta época do ano. Você que é mãe, está com um filho aí com uma rinite, com uma alergiazinha, que está sempre assim, procurando um pouquinho mais de ar, com coriza, né, doutor? Daqui a pouquinho, então, o doutor João Antônio vai falar sobre essas doenças oportunistas desta época do ano. Ligue para cá, 3212-3111. Já ao final do programa, você concorre a uma Delcolônia Citrus 1000 folhas, oferecimento da Drogaria Minas Brasil, um ótimo presente para o Dia dos Namorados, né? Você que ganhar aí vai presentear sua pessoa querida, tá bom? Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente retorna. Aguarde. Dar um presente é um tipo de arte. É saber escolher o presente que combina com aquela pessoa especial.
é uma mistura de sensibilidade e adivinhação. Mas para facilitar, você pode ir ao Espaço da Beleza Minas Brasil. Lá você encontra uma linha completa de perfumes importados e presentes para quem você ama. Espaço da Beleza Minas Brasil. Quem sabe presentear, vai no lugar certo. Se você está sempre em busca do melhor, passe na Trajeto Móveis e conheça as novidades do mais completo showroom de móveis para escritório, informática e escolares. O ambiente onde você passa a maior parte do dia é agradável e tem conforto. A Trajeto Móveis tem as soluções mais inteligentes e funcionais sob medida com o seu jeito de ser. Trajeto Móveis. Os melhores passam por aqui. Fisioclin oferece para você tratamento para labirintite, RPG, fisioterapia em neurologia, fisioterapia ortopédica e esportiva, fisioterapia respiratória, atendimento domiciliar. O tratamento é individualizado e realizado por fisioterapeutas especialistas. Fisioclin, Centro de Fisioterapia Especializada, 3216-7276. Fale com o seu pai. Fale com o seu irmão. Fale com seu amigo. Fale com seu vizinho. Fale da grande promoção de O Camiseiro. O Camiseiro, Rua Simeão Ribeiro, 149, Centro. 3221-6900. De volta com o programa Fala Doutor. Converso hoje com o pneumologista, Dr. João Antônio Pimenta de Carvalho. Dr. João Antônio, época do ano que começa a esfriar, época do ano em que a umidade cai. Nessa época, pode preparar o chazinho, pode preparar o remédio, que muitas doenças vão aparecer, né? Exatamente. Nessa época, como é tradicional, o inverno, predomina as doenças respiratórias. E as duas faixas etárias que têm maiores consequências são as crianças e os idosos. Quem está na base e quem está no topo da pirâmide, né? Exatamente. Agora, eu sempre costumo dizer, até para derrubar um mito antigo, de que as pessoas relacionam muito as viroses, as infecções respiratórias, à mudança climática. Não há uma relação direta do aumento das infecções respiratórias com o frio, necessariamente. Mas por que elas predominam no inverno? Porque no inverno as pessoas costumam ficar mais juntas, né? Os ambientes costumam estar menos ventilados, né? E com essa tendência as pessoas têm maior contato entre si. Então a transmissibilidade das doenças é muito maior. Por isso que ela é maior no inverno. E não necessariamente muita gente ainda vem com aquele conceito antigo de que o tal do choque térmico é que favorece essas infecções respiratórias. Eu sempre costumo dar aquele exemplo da sauna, né? Fosse assim, todo mundo frequenta a sauna, que muitas vezes vai para uma sauna e logo a seguir vai tomar um banho frio e se gripava com facilidade. Não é isso. O que acontece? A corrente de ar em si ela não é prejudicial, né? Assim, a corrente de ar, sim. O ar frio, ele entra nas vias aéreas, ele resseca as vias aéreas, ele baixa, e principalmente com baixa umidade, ele favorece a disseminação dos micro-organismos, né? Principalmente, eu acho que os dois grandes vilões são o ar-condicionado e o ventilador. Mas, por exemplo, a ingestão de gelados não tem problema nenhum, né? Pisar no chão frio tem esse problema? Não tem nenhuma relação comprovada cientificamente, né? De que pisar no chão frio, lavar a cabeça com água fria ou algo assim. Pelo contrário, dizem que o banho frio até é bom para diminuir o estado febril. Sim, a gente recomenda às pessoas que estão com febre e que já lançou mão de antitérmicos e não estão conseguindo baixar a temperatura, a melhor atitude é entrar
se não numa banheira, que é muito difícil ter uma banheira com água morna ou mais fria possível, pelo menos debaixo de um chuveiro. Isso ajuda a baixar a febre o mais rapidamente possível e sem consequência nenhuma. Agora, doutor João Antônio, uma coisa que as pessoas, eu já ouvi assim, às vezes reclamam: o médico não descobriu que doença eu era, falou que é virose. Que tal de virose é essa que tanto se fala? Está com problema intestinal, virose. É virose. O que é essa virose? O que virose provoca? Tem remédio para virose ou não tem? E até que ponto é verdade essa afirmação popular? O médico não descobriu qual é a doença, falou que é virose. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: os vírus, que há uma infinidade deles, ainda é um desafio para a ciência, né? A ciência ainda não descobriu uma maneira de eliminar, de matar um micro-organismo tão pequeno, tão insignificante, né, que causa tantas consequências. Basta se dizer o vírus da imunodeficiência, né, o vírus da AIDS. O vírus da gripe, ele não traz grandes consequências no sentido de trazer risco de vida, mas ele compromete a atividade da pessoa, o seu dia a dia, o seu trabalho. A pessoa não vai à aula porque está gripado, não vai trabalhar porque está gripado. Então, ainda a ciência não descobriu uma maneira de eliminar os vírus de uma maneira geral. Muitas vezes eu concordo com você, é um pouco ignorância das pessoas, até do próprio profissional, enquanto ele não tem nenhum diagnóstico, ele rotular aquilo como virose, o que eu acho meio temerário. Porque as viroses, de uma maneira geral, em si falando aqui de gripes e resfriados, ela tem um curso benigno, né? Passageiro. Já, por exemplo, uma pneumonia, uma tuberculose ou uma infecção mais grave, a evolução pode ser mais drástica. Então, eu acho, para rotular virose, o ideal mesmo é identificar o vírus. Nós sabemos que isso, mesmo centros mais sofisticados não fazem isso. Então, se bem que para o próprio leigo é muito fácil você perceber que uma pessoa está resfriada, está gripada, né? Mas por trás disso eu acredito que tem muita coisa aí que está sendo rotulada como virose e na verdade não é. Agora, quais as doenças mais comuns dessa época do ano? As mais comuns dessa época são as chamadas infecções respiratórias, tanto das vias aéreas superiores, e aí a gente pode incluir as sinusites, as amigdalites, as otites, né? Que são mais frequentes nas crianças. E nas vias aéreas inferiores, já pegando os pulmões, são as chamadas pneumonias. As pneumonias, os abscessos pulmonares, né? São as infecções mais frequentes dessa época. Nós temos até algumas imagens aí que a gente poderia até utilizá-las, né, para poder ilustrar um pouco. Mas antes de mostrar essas imagens, Fred, eu quero lembrar a você, né, que está ligando, participando do nosso programa. Está chegando aí o Dia dos Namorados, né? Já comprou seu presente? Ainda não? Olha só, participando do programa Fala Doutor, você poderá ganhar este brinde que está aí em seu vídeo, uma Del Colônia Citrus da Mil Folhas, oferecimento da Drogaria Minas Brasil. É só ligar participando para o 3212-3111, tá bom? Vamos então ver algumas imagens aí, e no decorrer dessas imagens o doutor João Antônio vai falando acerca do que é que está aparecendo mesmo no vídeo, né, doutor? Vamos lá. Essa imagem representa, né, de uma maneira animada no computador os pulmões, né, os dois pulmões. É como se fosse uma árvore gigantesca, né? Nós diríamos que a área do nosso corpo que está mais em contato com o meio exterior são os pulmões. A nossa área para as trocas gasosas, para a respiração, constituída dos alvéolos, se eles fossem todos esticados, né, ele equivalia a uma área de uma quadra de tênis. Então essa área do nosso corpo, muita gente poderia pensar que externamente seria a pele, mas é nosso pulmão que está mais em contato com o meio ambiente, tendo em vista que a gente tem essa área enorme e a gente recebe uma quantidade de ar muito grande durante o dia todo, que nós não podemos parar de respirar, e esse ar naturalmente está carreando
tudo de Bom ruim, e de ruim. bom e de ruim que tem, né? É lógico que aqueles ambientes mais poluídos, próximo à indústria, próximo às fábricas, certamente as pessoas que vivem nessas proximidades são mais sujeitas a ter as doenças respiratórias. Tem mais, na sequência aí tem mais imagens, a gente vai observando essas imagens e o doutor João Antônio vai explicando. Como nós estamos comentando, nessa época do inverno é muito comum as infecções respiratórias, demonstra aí, né, as crianças principalmente, as alergias, né, a rinite alérgica, né? Aí mais essa imagem também representando o que eu acabei de falar, os pulmões que estão em contato íntimo e permanente com o ambiente, né? Respirando uma quantidade de 12 metros cúbicos de ar por dia, com todos os seus poluentes juntos. Daí a vulnerabilidade da gente é estar sujeita às doenças respiratórias. E aí não devemos esquecer o cigarro, né? Tanto de quem fuma ativamente ou quem fuma passivamente. Aí está demonstrando nessa imagem os chamados alvéolos, que é a região mais nobre do pulmão, onde ocorre as trocas gasosas, né? A passagem do oxigênio para o sangue, e esse sangue conduz esse oxigênio a todo o nosso organismo. O senhor falou sobre rinite alérgica. O que é rinite alérgica? Uma rinite alérgica é uma condição muito comum. Rinos, né, vem do nome rinos, de nariz, ite, inflamação. Inflamação do nariz, de origem alérgica. Ou seja, aquelas pessoas que por uma deficiência congênita, hereditária, nasce com a mucosa nasal sensível a várias coisas, né? Ele ter contato, por exemplo, com pelos de cachorro, pelos de gato, fumaças, perfumes, poeiras, ele irrita essa mucosa. Isso traduz através de uma secreção, que a gente chama rinorreia. O indivíduo fica espirrando, o tempo todo. coriza, escorrendo o nariz sem parar, coçando o nariz. Mostrou na imagem o hábito que a criança tem, né, de passar a mão na narina. É muito sugestivo que essa criança é alérgica, e espirra, coça o olho, coça o céu da boca, é a chamada rinite alérgica. Essa condição muitas vezes herdada, tem vários casos na família, é precipitada a exposição a várias coisas. Muita gente confunde ela com gripe, que é muito semelhante, né? Só que a gripe, o grande diferencial é que às vezes a gripe não dá, a gripe dá febre, dá mal-estar. Essa rinite alérgica geralmente é por sintomas localizados, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto, porque tem algumas crenças populares. Estou com uma gripe só na cabeça, gripe só no nariz, gripe só na garganta. Quero saber se existe isso mesmo, essa tal gripe isolada em cada parte do corpo. Daqui a pouquinho a gente retorna logo após o intervalo, lembrando que você pode ligar participando através do 3212-3111. Ao final do programa, o sorteio de um brinde que vai aparecer em seu vídeo, que é essa Del Colônia Citrus, oferecimento da Drogaria Minas Brasil. A gente volta já já, aguarde. Dar um presente é um tipo de arte. É saber escolher o presente que combina com aquela pessoa especial. É uma mistura de sensibilidade e adivinhação. Mas para facilitar, você pode ir ao Espaço da Beleza Minas Brasil. Lá você encontra uma linha completa de perfumes importados e presentes para quem você ama. Espaço da Beleza Minas Brasil. Quem sabe presentear, vai no lugar certo. Se você está sempre em busca do melhor, passe na Trajeto Móveis e conheça as novidades do mais completo showroom de móveis para escritório, informática e escolares. O ambiente onde você passa a maior parte do dia é agradável e tem conforto. A Trajeto Móveis tem as soluções mais inteligentes e funcionais sob medida com o seu jeito de ser. Trajeto Móveis. Os melhores passam por aqui. Fisioclin oferece para você tratamento para labirintite, RPG, fisioterapia em neurologia, fisioterapia ortopédica e esportiva, fisioterapia respiratória, atendimento domiciliar,
O tratamento é individualizado e realizado por fisioterapeutas especialistas. Fisioclin, Centro de Fisioterapia Especializada, 3216-7276. Fale com o seu pai. Fale com o seu irmão. Fale com seu amigo. Fale com seu vizinho. Fale da grande promoção de O Camiseiro. O Camiseiro, Rua Simeão Ribeiro, 149, Centro. 3221-6900. Revista Gerais, a sua revista de variedades na TV, com páginas de justiça, futebol, o melhor da sociedade, dicas e lançamentos de games, saúde, política, cultura e lazer. E você liga e participa da página de brindes. Revista Gerais, domingo às 13h30, com reprises às terças e quintas às 19 horas, aqui na TV Gerais, Canal 2. De volta com o programa Fala Doutor, converso aqui com o doutor João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, falando sobre assuntos de extrema importância, de doenças relacionadas a esta época do ano, do tabagismo, né, que mata tanta gente pelo mundo afora, e muitas perguntas de telespectador já chegando aqui, doutor João. Vamos começar com as perguntas, daqui a pouquinho a gente fala sobre tuberculose, que era uma doença terrível, né, antigamente. Tuberculose, a pessoa que tinha tuberculose, ela estava estigmatizada, não, desculpa, usei o termo errado, ela estava marcada, é isso, né, mesmo, para o resto da vida. Exatamente. Era estigma mesmo, marcada para o resto da vida. Porque é o seguinte, chegava para poder fazer uma abriografia, se apareceu ali que já teve tuberculose um dia na vida, não podia frequentar aula em determinado grupo escolar, não conseguia arranjar emprego. Era uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível. Mas a gente fala desse assunto daqui a pouquinho, porque o telespectador tem aqui algumas dúvidas, né, que tem certeza que vai ao encontro das dúvidas de muitas pessoas. Vamos aqui, a Marli Ribeiro Andrade, do bairro Floresta, ela quer saber, doutor João Antônio, se é aconselhável ou não, se o senhor aconselha ou não aplicar remédio no ouvido inflamado e que esteja doendo em crianças. Se a criança está com o ouvido, está inflamado e com dor, aplica ou não remédio? Marli, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque a minha especialidade é pneumologia. Mas o senso comum, né, é de que a gente não deve tomar essa atitude, porque você pode estar acobertando, mascarando um problema mais sério. À medida que você pinga um analgésico no ouvido, aqui pode dar um alívio temporário, e pode estar escondendo uma otite, uma inflamação mais séria. Eu não me atrevo mesmo a prescrever uma substância analgésica, tópica, para o ouvido do meu filho, mesmo eu sendo médico. Porque mesmo que eu tenha um conhecimento um pouquinho maior que eu leigo nessa área, né? Eu acho que o bom senso é que a pessoa deve procurar um especialista, principalmente o problema de ouvido, porque a gente sabe que isso pode evoluir para problemas até mais sérios. O ouvido tem comunicação com o sistema nervoso central, isso pode ser complicação até de uma meningite, um problema, né? Então eu acho que o certo... Então procurar um médico, o ideal é procurar um otorrinolaringologista, né? Ok. Ligou aqui o doutor Juarez Nobre, mandando um abraço para mim e para o senhor, e parabenizando, né, o senhor pela brilhante entrevista. E ele aqui arremata por se tratar de um dos melhores profissionais médicos da área na cidade. Juarez é meu amigo, né? Eu que tenho essa honra de tê-lo como amigo, e recebendo um elogio da parte dele, a gente fica bastante honrado. O José Gonçalves, do bairro Bituruna, ele quer saber se exames como a espirometria são feitos pelo SUS, se não, por que não são realizados? Que exame é esse? O nome é José Gonçalves, do bairro Bituruna. José, infelizmente, no meu conhecimento, pelo menos em Montes Claros, eu acredito que em boa parte do país, a espirometria, a despeito da sua importância, é um exame subutilizado.
Não é tão conhecido como, por exemplo, um eletrocardiograma. Se eu falar aqui em eletrocardiograma, todo mundo sabe o que é. Se eu falar em ultrassom, todo mundo sabe. E esse exame que você se referiu, talvez muitos não conheçam. Eu não conheço, eu quero saber o que é. Exatamente. É um exame muito importante para avaliar a capacidade respiratória. Ele é uma arma poderosíssima em pessoas que têm bronquite, que têm enfisema, até para o próprio fumante. Porque o que é o exame, basicamente? Eu acho que eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. O exame, ele mede os volumes e os fluxos pulmonares que vão estar alterados, principalmente nessas doenças que eu falei, na bronquite. É a imagem desse exame? Que tem, então, na bronquite, no enfisema, né? Além disso, as outras utilidades dele são para fins periciais. A pessoa que quer se afastar por incapacidade respiratória, por uma doença adquirida no trabalho, principalmente pessoas que trabalham em fábricas e indústrias, esse é um exame muito útil para medir, constatar alterações antes que a pessoa tenha até manifestações clínicas. Doutor João Antônio, até que o Fred acha aí a imagem do exame de espirometria, viu, Fred? O Zé Gonçalves quer saber, esse exame é feito pelo SUS? Não, como eu diria, aqui em Montes Claros nós só temos o hospital universitário em que esse exame é feito pelo SUS, né? Numa iniciativa nossa, no empenho. Esses são outros exames. Esse é o teste alérgico que está mostrando ali, que é muito importante para as pessoas que têm suspeita de ter rinite alérgica, de bronquite alérgica, né? Ou asma. Correto. Mas como eu dizia... Só para a gente fechar aqui a pergunta dele, é feito pelo SUS, sim ou não? Em Montes Claros, só para pacientes internados no hospital universitário. Por que não é realizado? Eu não sei por que não é realizado, saúde, né? Porque a aparelhagem para se fazer esse exame não é tão cara como, por exemplo, é um endoscópio, é um aparelho, um eletrocardiógrafo, um ultrassom. Não se entende. Esse exame é um exame bem antigo. Então, só para a gente fechar aqui, somente para quem está hospitalizado no hospital universitário. Exatamente, só no hospital universitário que tem esse exame disponível e para pessoas que estão internadas. Ok. A Suzana Vieira, do bairro Cândido da Câmara, ela quer saber: quem tem asma, bronquite, falta de ar, durante o período todo do inverno, a crise se agrava. Como prevenir antes deste período, antes do período do frio? Boa pergunta, hein? Quer dizer, a pessoa tem asma, bronquite, sente falta de ar. Durante o inverno, a crise se agrava. Bem, está chegando o frio, então vou prevenir. Qual é a prevenção? Não tem assim uma medida eficaz. Não tem como, muitas vezes, você prever que um asmático vai entrar em crise. Agora, a gente costuma instruir o asmático para ele, com o tempo, melhorar o seu conhecimento sobre a doença e saber distinguir as suas manifestações o mais precocemente possível, não é? E não para deixar para tomar uma providência, usar uma bombinha, né, ou um broncodilatador qualquer, quando a crise está instalada, com muito cansaço, com muita cheira, com muita falta de ar. Nós temos um instrumento que a gente usa mais a nível de consultório, mas o próprio paciente pode ter, que é um aparelhozinho de peak flow. Esse aparelho, basicamente, ele mede a intensidade do sopro da pessoa. Ele sabendo qual o valor normal que ele tem que soprar, e se ele soprar nesse aparelho e estiver abaixo do normal, é um indício que ele pode estar entrando em crise e assim ele se medicar. Se a pessoa não tem acesso a esse tipo de aparelho, ele deve, pelo menos, estar sempre por perto a sua medicação, em especial as chamadas bombinhas, porque é assim que a doença começa a manifestar. Se ele bater a bombinha, talvez ela não evolua, não piore. Doutor João Antônio, eu estou lembrando aqui, na época de frio, né, quando era criança, acontecia de estar com um problema de peito cheio, chiado no peito. Aí minha mãe fazia cataplasma. Ainda é um santo remédio ou é um remédio de antigamente? De antigamente, eu também já fiz uso disso. Hoje está provado que isso não tem nenhum efeito, talvez o chamado efeito placebo. Quer dizer, se a pessoa usar aquilo ou não usar, a doença vai ter sua evolução, vai melhorar ou piorar de acordo com o que tem que ser. Uma coisa bem quente, né, no peito. Tem outras substâncias aí, que eu não vou citar o nome, que se passa no peito, tem um odor muito agradável, mentolado, né? Muito comum essa substância,
mas não tem efeito nenhum, né? Não tem efeito nenhum essas substâncias de aplicação tópica ou comprovadamente não dá resultado algum. E esse chiado no peito é o quê? Muitas vezes é virose. Aí vou voltar àquilo que você falou. Virose. Virose, porque muitas vezes você falando que é virose, você não está errando, que é extremamente comum, todo mundo na sua vida já teve uma virose, mais de uma vez, né? No ano é comum a gente ter 6 a 8 gripes ou resfriados, né? Então, principalmente criança, por que é mais comum criança? Aquilo que eu te falei, criança não tem os hábitos de higiene que às vezes o adulto tem. Então, criança leva a mão à boca com muita facilidade. Exato. Então, ela se contamina mais fácil com o vírus, né? E como as vias respiratórias delas são menores, são mais pequenininhas, aí é mais fácil ela chiar, ela ter mais peito cheio, ela não tosse igual a gente, que a gente tosse, elimina o escarro, né? Então, por isso que a criancinha fica com o peito mais cheio. Muitas vezes é uma virose. Eu vejo muita criancinha sendo rotulada aí de já ter bronquite, ter asma. Muitas vezes não é. O fato de chiar não quer dizer necessariamente que ela tem uma bronquite. Muitas vezes é uma virose, realmente. Tá. A gente vai a mais um intervalo. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui sobre o exame de isimetria, tá? A gente vai fazer essa pergunta daqui a pouco, logo após o intervalo. Lembrando que você que está ligando, participando, através do 3212-3111, ao final do programa vamos fazer o sorteio de um brinde, que é uma Del Colônia Citrus, oferecimento da Drogaria Minas Brasil. Após o intervalo, a gente retorna com o último bloco do programa Fala Doutor. Aguarde. Dar um presente é um tipo de arte. É saber escolher o presente que combina com aquela pessoa especial. É uma mistura de sensibilidade e adivinhação. Mas para facilitar, você pode ir ao Espaço da Beleza Minas Brasil. Lá você encontra uma linha completa de perfumes importados e presentes para quem você ama. Espaço da Beleza Minas Brasil. Quem sabe presentear, vai no lugar certo. Se você está sempre em busca do melhor, passe na Trajeto Móveis e conheça as novidades do mais completo showroom de móveis para escritório, informática e escolares. O ambiente onde você passa a maior parte do dia é agradável e tem conforto. A Trajeto Móveis tem as soluções mais inteligentes e funcionais sob medida com o seu jeito de ser. Trajeto Móveis. Os melhores passam por aqui. Fisioclin oferece para você tratamento para labirintite, RPG, fisioterapia em neurologia, fisioterapia ortopédica e esportiva, fisioterapia respiratória, atendimento domiciliar. O tratamento é individualizado e realizado por fisioterapeutas especialistas. Fisioclin, Centro de Fisioterapia Especializada, 3216-7276. Fale com o seu pai, fale com o seu irmão, fale com seu amigo, fale com seu vizinho. Fale da grande promoção de O Camiseiro. O Camiseiro, Rua Simeão Ribeiro, 149, Centro. 3221-6900. De volta com o programa Fala Doutor, no último bloco. Vamos concentrar aqui as perguntas dos telespectadores. O Marco Aurélio Lima, do bairro Jardim Alvorada, ligou aqui perguntando para o doutor João Antônio se ele realiza o exame de isimetria no seu consultório. Qual o valor do exame e por que o SUS não realiza o exame? Eu antes aqui perguntei para ele, falei aqui no final do bloco passado, exame de isimetria, ele acha que não conhece esse exame de isimetria. Certamente deve ser aquele que a gente falou antes, espirometria, né? Eu acredito que sim. O Marco Aurélio deve estar se referindo à espirometria ou espirografia, que é esse exame que eu citei antes, que o SUS não disponibiliza, a não ser no hospital universitário, mas em nossa clínica, e que eu saiba, alguns outros colegas em Montes Claros fazem esses exames
por convênio ou particular. É um exame, como eu disse, muito importante para avaliar os volumes e as capacidades respiratórias. Então é muito importante no acompanhamento, principalmente dos asmáticos e das pessoas que têm bronquite e enfisema. Ele fez uma pergunta aqui relacionada ao valor do exame, não sei se o senhor vai querer responder, por questão ética, às vezes, falar de valores, ou o senhor não importa, você sabe. Não, eu prefiro não falar sobre o valor, porque esse exame ainda é um exame caro, não é acessível a boa parte da população, porque o exame envolve um pessoal treinado, é um exame que demanda algum tempo para a pessoa executar as manobras respiratórias, Se a pessoa quiser interessar, pode entrar em contato comigo, nos procurar no consultório ou ligar para o meu consultório, que a gente terá maior satisfação em dar maiores informações. A Eliane Rodrigues Oliva, da Vila Áurea, diz ela que todos da casa dela têm bronquite alérgica. A irmã tem crises há mais de 15 anos. Só tomam remédios caseiros. Ela quer saber, isso pode agravar ou trazer a cura ao longo dos anos? Olha, o nome dela é... Eliane. Eliane, olha, isso infelizmente é uma coisa muito comum, As pessoas se automedicam. E bronquite ou asma, vamos falar propriamente asma, que é o termo mais correto, é uma doença que pode ter complicações sérias se ela não for tratada adequadamente. Nós temos inúmeros pacientes aí que a gente acompanha no hospital que são inválidos do ponto de vista respiratório. O que sobra para esses pacientes, na maioria das vezes, é um suporte de oxigênio, Agora, a asma é tida como uma doença incurável, embora a gente observe que algumas pessoas melhorem, curem, ou espontaneamente ou às custas de um tratamento adequado. Certamente isso não vai acontecer com chás caseiros. O que se observa também é que as crianças têm maior tendência a curar espontaneamente. Mas o que eu quero reforçar é que nesse particular a pessoa deve procurar um especialista e deve tratar adequadamente para evitar que no futuro seja uma pessoa inválida, dependendo de um balão de oxigênio. Ok. A vizinha dela, lá da Vila Áurea também, a Elisete Pereira de Oliva, quer saber se os remédios recomendados para bronquite a longo prazo podem causar problemas cardíacos no paciente? Elisete, foi muito bom se abordar isso. A gente enfrenta isso com muita frequência. Quando a gente vai prescrever uma bombinha para o paciente, a primeira coisa que ele fala é ouvir dizer, meu colega falou, meu amigo falou, a comadre falou, que bombinha ataca o coração. Isso é um mito, isso não existe, Muito pelo contrário, Pelo próprio dispositivo, que a droga é feita para alcançar diretamente as vias aéreas e a dose é bem menor do que outras formas de medicação, seria através de comprimido ou xarope. Então as bombinhas são extremamente seguras, tanto que a gente utiliza as bombinhas mesmo para tratamento de asma em quem tem já problemas cardíacos associados. Precisa se acabar de uma vez por todas com esses mitos, que isso só prejudica o tratamento das pessoas. Eu costumo dizer para o paciente que se ele constatar alguma coisa nesse sentido, eu sou o primeiro a tirar o remédio dele. E nenhum paciente nunca me reclamou. Ok, doutor. Walter Salles do Centro. Qual o medicamento que a gestante pode tomar no caso de gripe forte com inflamação da garganta? Eu recomendo nenhum, entendeu? Porque a gestante, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, deve evitar qualquer tipo de medicação que possa ser danosa ao seu neném, E principalmente medicação antigripal, que a gente sabe que é sintomática, não alivia quase nada, A gripe vai evoluir para melhora espontaneamente, com ou sem remédio. Então, o fato de estar gestante ainda, eu acho que não deve usar medicação antigripal. O Carlos do Nascimento, do bairro José Corrêa Machado, a vacina antigripal para idosos pode ser aplicada em qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. Por que ela é aplicada nos idosos? Porque essa faixa etária, ela são mais suscetível a complicações, principalmente as pneumonias. Depois que o governo passou a adotar essa campanha, alguns anos atrás, o número de internações por pessoas com pneumonia nos idosos diminuiu bastante. Agora, qualquer pessoa, qualquer idade pode tomar essa vacina, tanto a antigripal quanto
a pneumonia. Eu mesmo tomo essa vacina anualmente, a antigripal. A contra a pneumonia, ela tem uma proteção de 5 anos, não há contraindicação nenhuma, a não ser se a pessoa tem uma alergia comprovada ao ovo. É a única contraindicação à vacina. Ok. A Adriane Barbosa, do bairro Esplanada, diz que todas as manhãs acorda com os olhos bastante vermelhos. Qual tipo de alergia que pode estar tendo? Olha, olho vermelho, sem querer entrar aqui na seara do oftalmologista, devo ter alguns colegas me ouvindo, não quero ser aqui imprudente, mas olho vermelho não é só alergia causa de olho vermelho. Eu não sou especialista, mas eu posso dizer que tem afecções sérias no olho, por exemplo, o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, que pode dar olho vermelho. Então, eu acho que olho vermelho, a pessoa deve ter uma cautela, não ficar rotulando que isso é uma alergia. Na maioria das vezes o é, né? E se é, ele tem outros estigmas do alérgico acompanhado. Normalmente tem uma coceira no olho, no nariz, tem a rinite associada. O olho vermelho por si só, e principalmente se ele se acompanhar de uma dor ocular, eu acho que exige uma atenção de um especialista. A Edith Rodrigues Cerqueira, do bairro Eldorado, ela disse que o tio foi internado com muitas dores no peito e com pneumonia. Após tomar uma injeção, veio a falecer. Ela quer saber se essa morte tem alguma ligação com a injeção que ele tomou. R$100. E numa campanha tão cara, alguns candidatos